Falando da segunda parte, sobre os anjos caídos, nós ouvimos em Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 ao 4, e viu-se o outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Agora, aqui é uma mensagem que o profeta pregou, com o título Pergunta e Resposta sobre Gênesis capítulo. Perguntas e respostas sobre Hebreus, como queria dizer, não Gênesis. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Olha, ele fala nesta mensagem no parágrafo 83. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, o irmão Branham diz, não eram seres angelicais, que haviam sido trazidos na forma de anjo, mas eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra começou no céu. E Satanás e dragão lutou. E então, ou melhor, Miguel, o dragão e Lucifer é a mesma pessoa. E Lucifer foi expulso com todos os seus filhos, isto é, todos os anjos que ele havia enganado. O irmão Branham disse, e aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos, então, a se tornarem homens. Oh, escute uma coisa, isso é uma coisa muito profunda. Ele diz assim que a terça parte que Satanás varreu lá no céu, esses anjos, a terça parte das estrelas que varreu no céu e veio com ele aqui na terra, que estão na prisão, o irmão Branham disse, não significa os seres angelicais. Disse, não é isso. O irmão Branham está dizendo assim, mas eram espíritos que lá no céu ele conseguiu enganar o Lucifer. O irmão Branham disse, esses espíritos estavam sujeitos para ser homens na terra. São esses que ele enganou lá. São esses que estão na prisão, não significa anjo mesmo. Vamos ouvir aí com muita atenção. Ele diz, agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais, que haviam sido trazidos na forma de anjos, não. Mas eram espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra começou no céu. E Satanás, o dragão, lutou com Miguel. Vem? E Lucifer foi expulso com todos os seus filhos, com todos os anjos que ele havia enganado. E aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos a se tornar homens. Agora, o anjo em nenhum dos momentos irá mudar ser homem. Mas esses eram espíritos que exatamente Deus tinha criado lá, que são esses que falamos nasci, falamos é meu filho. O irmão Branham disse que quando uma criança nasce, há um anjo aí, à espera que se encarna esse espírito e torna a pessoa. Então, é isso que o irmão Branham viu, que foram esses que ele enganou lá e vieram cair no céu na treva. Vem? Aqueles anjos vieram à terra e estavam
sujeito então a se tornarem homens. E quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como esposa. Está vendo? Agora, na mensagem Cristo e o mistério de Deus revelado, parágrafo 543, note, Lúcifer nos últimos dias está fazendo como ele fez de início. O que Lúcifer fez? A primeira coisa que Lúcifer fez para separar o companheirismo de Deus e homem, ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor, edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel Cristo tinha. Lúcifer, no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha, e isso é correto. Aparentemente, por mais, vem, agora, aparentemente, vem, agora, por mais cultura, mais beleza, mais resplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que nós teremos automóveis no milênio e aviões? Irmão Branham pergunta. Estamos pensando assim? Está vendo que o Lúcifer está fazendo? Agora, as grandes e fantásticas denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa que fez Lúcifer, uma coisa brilhante, uma coisa maior. Está vendo? Elas estão se ajuntando e se denominando, cada uma tentando vencer a outra. E agora, elas têm tentado esplendor, que não sabe o que fazer a não ser unir-se com a Igreja Católica. Está vendo? Lúcifer novamente edificando um reino maior para expulsar as pessoas que não creem em denominações, até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas e fazer depósitos e os pastores das mesmas não terem nenhum direito de modo algum. E um homem que é um homem enviado por Deus nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isto ou ver isto. Se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isto, certamente, vem? Eu não digo isso criticamente, eu digo isto honestamente. Veja para ver isto revelado. Notem, nestes últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? A congregação disse amém. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos pelo conhecimento, em vez da palavra. Pelo homem intelectual, em vez do homem nascido de novo. Edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo o que é que fez isto? Anjos caídos. Estão vendo? O que está a fazer isso? Disse, são anjos caídos, que não tiveram misericórdia no céu. Aqueles espíritos que estavam sujeitos a vir sobre a terra e ser homem, são esses que estão fazendo reinos grandes depois de serem enganados lá. Oh, graças a Deus. Escuta, irmãos. Os enganados não são enganados aqui na terra, não. Eles vieram enganados desde lá. Porque o irmão Branham está dizendo que eram anjos. Porque uma pessoa é anjo. Eram pessoas. Porque o irmão Branham explica, anjo significa o quê? Um enviado. Aqueles espíritos estavam a esperar serem enviados para vir se nascerem aqui na terra, ser homens. Então são esses que ele enganou lá. E quando esses foram enganados, eles foram lançados para a terra, para um dia serem condenados. Então o que acontece? Eles quando vieram, são esses que vieram com grandes realizações e estão fazendo as denominações. O irmão Branham disse,
Está vendo? São esses anjos caídos. E aí no parágrafo 549 desta mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, a Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvido a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está isto correto? A congregação disse amém. Agora, ouça com atenção, anjos caídos. Que tipo de anjos? Vamos não falar, veja, Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. Está vendo? Disse, são eles que enganaram Malta Lutero. Começaram bem, vocês sabem qual foi a história, mas a igreja luterana continua como sendo uma igreja da mensagem. Ela acabou caindo. São esses anjos que estão deixando cair essas igrejas. Estão vendo? A igreja, ouça com atenção. Anjos caídos, que tipo de anjo? Lutero, Wesley, católicos, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como anjos fizeram. E têm caído em organização. Está vendo? São esses que estão fazendo organizações, são anjos caídos. Como o poder principal de Lúcifer em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia diz, e edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos. Se meteram nisto. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, estão vendo? Eram seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer e deixaram-se enganar por Lúcifer e pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações disto. Vocês entenderam? Irmão Branham disse que esses anjos caídos o que fizeram? São os mesmos que antes que a verdade permanecesse como era, como foi entregue, então eles vieram, se introduziram nas denominações, deixaram cair e fizeram as denominações. Pegaram aquela verdade e fizeram as denominações neste parágrafo 552. Se vocês entenderem, para nós terminar. O que eles fizeram? Estamos neste caso, esses anjos caídos. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos, está vendo? De sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, de fato. Mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. Por isso a igreja wesleyana caiu hoje. Começaram bem sob unção do Espírito Santo, mas quando os anjos, o espírito errado entrou, a igreja caiu. Então, o anjo caídos, então o que fizeram? Tomaram conta. Então o irmão Branham continua, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O que eram os anjos caídos? Antes seres criativos de Deus. Não eram anjos como achamos Gabriel, Miguel, que estavam lá, que foram enganados, não. Disseram, eram criaturas de Deus. Que essas criaturas estavam a esperar de carnes humanas para serem pessoas. Então são esses espíritos que estavam a esperar um dia vir na terra para ser homem, para nascer, ser homem, são esses que foram enganados cedo lá. Então quando vieram aqui, mesmo assim, eles se encarnaram nos homens e começaram a enganar os homens e formar as denominações. Então,
profeta é o que ele está tentando explicar aqui. Que eram os anjos antes seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer, e você está vendo o que eles se tornaram? O que eles tornaram? Irmão Branham diz, anjos caídos. E organizações, tá vendo? De homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações. Por isso, irmão Branham disse, as denominações dificilmente podem herdar o reino dos céus, porque eles têm espírito controlado dos anjos caídos. Eles são ungidos pelos anjos caídos. Por isso não tem a perfeita mensagem de Deus. As mensagens deles são tortas. Como os anjos que caíram lá, eles saíram da vontade perfeita de Deus, tinha que estar da vontade de Satanás. Da mesma maneira, quando eles ungem um pregador, um denominacionalista, o que eles fazem? Eles têm que tirar as pessoas da verdadeira coisa, que é a palavra, e lhes mantendo do lado que o Satanás quer. Era apenas este estudo que deveríamos entender. Os anjos caídos que foram reservados na prisão eterna, irmão Branham, não são aqueles anjos que nós achamos como anjos do tipo Grupo Miguel, aquele grupo aí angelicais que foram lançados lá. Não, eram seres humanos que aceitaram ser enganados por Lúcifer. E é este grupo que está reservado para prisões eternas. Deus vos abençoe. Amém.